E qual é a resposta judaica? Na terça-feira, a gente vai ter um debate muito instigante sobre judaísmo e inteligência artificial. Vai reunir gente local e a nível internacional, as múltiplas inteligências falando sobre a inteligência artificial. Um dos que vai participar desse debate também já participou de um artigo escrito na revista Dvarim sobre esse assunto, quando era incipiente o assunto da inteligência artificial, que é o Ernesto Reykjavik. Então, aqui hoje, também o Ernesto Reykjavik vai compartilhar a mensagem sobre o assunto. Depois a gente pergunta se foi o ChatGPT ou ele que elaborou a mensagem, mas isso a gente pergunta depois. Shabbat Shalom a todos. Para mim é um enorme privilégio poder estar aqui no púlpito essa noite, convidado aí pelo nosso querido amigo Rabino Sérgio Margulis. Púlpito esse que me traz muitas recordações. Foi aqui que eu fiz meu bar mitzvah, foi aqui que eu casei. Há exatamente 50 anos e um pouquinho mais, foi quando eu falei pela primeira vez no púlpito, que foi justamente meu bar mitzvah. Há 50 anos também, neste ano a gente celebra, eu era um dos responsáveis pelas prédicas nos Kabbalat Shabbat, que o capítulo juvenil José Israel da Bnei Brit, nome dado em homenagem ao pai da nossa querida Silvia Meckler, que aqui está, eu fazia as palestras, os discursos. E a última vez que eu estive aqui foi exatamente há 13 anos, no bar mitzvah do meu filho. Eu moro em São Paulo há mais de 20 anos, hoje eu sou um bígamo congregacional, né? Eu continuo sócio da ARI, naturalmente, desde sempre, e também sou sócio da CIP. Então, eu queria trocar algumas ideias com vocês sobre esse tema fascinante que o Rabino Sérgio comentou. Eu quero começar com uma palavra que nos é muito familiar e que ecoa como música nos nossos ouvidos. Tradition. Sim, comentou até o leiteiro no violinista no telhado. Mas o que acontece com a tradition quando o mundo muda tão rápido, quando o tempo parece escorregar pelos dedos ou pelas telas? O judaísmo é, por essência, a tradição, da transmissão oral, da repetição com propósito. Mas não é uma tradição estática. Ela se move com séculos. Ela discute, questiona, adapta. Diferente de outras crenças que se apoiam em dogmas, o judaísmo é movido por perguntas. Aliás, que judeu não responde uma pergunta com outra pergunta? Hoje isso ganha um novo significado, porque estamos entrando em uma era onde a inteligência artificial depende exatamente disso, de boas perguntas. A capacidade de interagir com um sistema como o ChatGPT, por exemplo, não está nas respostas prontas, mas na arte de fazer boas perguntas, de provocar, de refinar. Ou seja, algo que nós, o povo judeu, praticamos há mais de 3.000 anos. Nosso povo ele é privilegiado por ter produzido milhões de perguntas e, mais ainda, respostas que cobrem todos os aspectos da vida. Do nascimento ao luto, do comer ao rezar, da guerra à ética no trabalho. Essas respostas, elas vêm de uma inteligência coletiva que é ao mesmo tempo oral, escrita, comentada, atualizada. E agora, veja só, tudo isso está sendo digitalizado e integrado em ferramentas de inteligência artificial. É impressionante. Mas também levanta uma pergunta incômoda. O que é espiritualidade no mundo saturado de dados e distrações? Será que a gente vai substituir o bezerro de ouro por um bezerro de silício?
Será que vamos começar a idolatrar a máquina, assim como nossos antepassados se encantaram com o brilho do ouro? Será que, ao invés da introspecção, vamos ceder às notificações do celular que vibra em nossos bolsos, até mesmo aqui dentro da sinagoga? Espero que todo mundo tenha colocado pelo menos no mudo ou no não perturbe. Estamos à beira de criar o Rabbi GPT. Ele já existe, na verdade. Ele pode explicar parachotes, até julgar dilemas éticos com base na halahá. Mas será que ele sente o cheiro da halá? Será que ele entende o silêncio do Yom Kippur? Será que ele chora ao ouvir o Kol Nidre? Não se trata de rejeitar a tecnologia, jamais. Muito pelo contrário. A IA pode e deve ser usada a serviço do bem, da aprendizagem, da inclusão, da memória. Mas ela precisa ser guiada por algo que ela mesma não tem: consciência, ética e tradition. Esse talvez seja o maior desafio dos nossos tempos, que é representado em 3 perguntas. A primeira, sempre elas as perguntas: como a gente deve permanecer fiéis ao nosso passado, à nossa tradição, sem ficarmos presos a ele? A fidelidade ao passado no judaísmo nunca significou imobilidade. O próprio Talmud é a prova viva de uma tradição em movimento, comentários sobre comentários, em camadas que atravessam gerações. Permanecer fiel, portanto, não é repetir o que foi feito, mas honrar o espírito por trás da forma, mantendo viva a intenção sagrada enquanto os contextos mudam. E como mudam! E ainda bem que a gente está numa sinagoga que sabe mudar e se atualizar de acordo com esses contextos. Na era da IA, essa lição é crucial. A tecnologia, ela muda muito rápido, mas nossos valores precisam continuar guiando as nossas escolhas. A IA, a inteligência artificial, ela pode otimizar tudo o que a gente faz, mas não deve ditar quem nós somos. A chave está em discernir o essencial do acidental. Manter o Shabat, por exemplo, não é sobre a tecnologia em si, mas sobre a pausa, a elevação do tempo, a consciência. Se a gente usa a IA para lembrar das velas ou estudar a Parashá, tudo bem. Mas se ela nos afasta do silêncio, da presença, da Kedushá, então não é ela que está errada. Somos nós que esquecemos o que estávamos tentando preservar. A segunda pergunta é como usar a inovação para ampliar a espiritualidade e não para substituí-la. A espiritualidade, ela não depende da forma, mas da intenção. Se a IA nos ajuda a estudar os textos sagrados com mais profundidade, se permite que alguém isolado ou com alguma deficiência participe de um minyan online, se nos ajuda a traduzir uma tefilá para que um filho compreenda seu significado, então estamos usando a tecnologia como ponte, não como fim. O problema surge quando a inovação deixa de servir a espiritualidade e passa a ocupar seu lugar. Quando a gente delega o silêncio, a dúvida, a compaixão para máquinas que podem ser eficientes, mas jamais serão humanas. A IA, ela tem que ser usada para ampliar a escuta, nunca para silenciar a alma. Ela pode nos ajudar a lembrar de um versículo, mas somente nós podemos senti-lo no coração. Ela pode organizar um seder virtual, mas somente nós podemos transmitir o amor que atravessa gerações em um pedaço de matzá. E a terceira e última pergunta é: como viver num mundo totalmente acelerado, sem perder, por exemplo, a delicadeza do Shabat e das nossas tradições? O mundo corre, os algoritmos preveem, as notificações piscam, os feeds não param de rolar, estamos sempre querendo estar engajados.
Vivemos imersos em uma lógica de aceleração onde tudo precisa ser instantâneo, responsivo, produtivo. Mas aí chega o Shabat e o mundo muda de ritmo. É como se a gente dissesse para a IA, aos dados, aos estímulos, agora é tempo de alma. O Shabat é a grande revolução judaica contra o excesso. É o momento em que a desconexão vira conexão. É quando deixamos de produzir para simplesmente ser. Na era da inteligência artificial, talvez o Shabat seja ainda mais urgente, não como uma recusa à tecnologia, mas como um limite ético e espiritual. Um lembrete semanal de que nós, nenhum de nós aqui, somos máquinas. Enquanto a IA nunca para, nós precisamos parar. Enquanto os sistemas operam 24/7, nós afirmamos que o sagrado exige pausa. O Shabat nos ensina que há riqueza no repouso, que o tempo pode ser qualitativo, não apenas quantitativo. Viver num mundo acelerado, sem perder a delicadeza do Shabat, é, portanto, um ato de resistência espiritual. É usar a tecnologia ao máximo durante a semana para facilitar a nossa vida, sim, mas jamais permitir que ela tome o espaço do silêncio, da presença, do vinho, do pão trançado, da bênção sobre os filhos. A IA pode saber de tudo, menos o que é ter tempo para o outro. Talvez a maior ironia no nosso tempo seja essa. Enquanto a gente cria máquinas que parecem pensar, ainda não conseguimos, por exemplo, que o ódio continue agindo. O antissemitismo, que atravessa séculos se reinventando em novas formas, nos lembra que nem toda ameaça vem da tecnologia. Ela, porém, como a gente sabe e como sabemos, pode amplificar esse ódio, espalhando preconceitos com a velocidade de um clique. E ainda pior, pode ensinar máquinas a reproduzir e perpetuar mentiras. Quando as máquinas aprendem através de fake news disfarçadas de verdades e alucinações vestidas de fatos. O risco, então, não está apenas nos algoritmos que calculam sem sentir, mas nos corações humanos que sentem sem compaixão. Então, da próxima vez que nós formos confrontados por essa avalanche de tecnologia, talvez valha a pena lembrar novamente lá do Tevye, o leiteiro, quando ele diz muito alto, tradition, mas que seja uma tradição viva, que respira, que pergunta, que responde, que evolui. E que mesmo em tempos de algoritmos incríveis, ela continue sendo guiada por algo que nenhum código pode imitar, a alma humana. Eu gostaria, mais uma vez, de reforçar o convite que o Rabino Sérgio colocou há pouco, né, de nos encontrarmos novamente na próxima terça-feira, às 7h, aqui na ARI, nessa discussão que vão estar presentes o Rabino Dani Sachsenberg, da África do Sul, virtualmente, via Zoom, é bem verdade, do engenheiro de produção Bruno Sapir, que é um treinador de IA generativa, do Rabino Sérgio Margulis, eu, onde cada um de nós, com os nossos pontos de vista, tomara que sejam bastante diferentes, a gente possa discutir essas conexões entre a IA e o judaísmo. Eu encerro, então, muito feliz em estar aqui com vocês, ver, por exemplo, a Rafaela, né, que não deve estar surpresa porque eu estou mencionando o nome dela, já que eu não fui convidado para a pizza, porque eu tenho mais de 35 anos, mas vendo as tradições, vendo né, como tudo está se evoluindo. Ela não sabe, mas ela foi Hanihá da minha filha na Rasita, em São Paulo. Então, muito legal ver, né, o que isso tudo está evoluindo. Ledor Vador. Shabbat Shalom. Obrigado. Então, inspirados por essa belíssima
e genuína mensagem do Ernesto, nos colocamos em pé na recitação de Barehu, a página número 16. Nine, 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 nine.